Falamos para Deus, às vezes nós esquecemos o compromisso que nós assumimos com Deus, mas Deus não esquece o compromisso que fez conosco. Ele diz textualmente: aonde duas ou mais pessoas se reunir em meu nome, eu estou no meio deles. A gente tem que entender, Deus está em tudo, em todo lugar, sim, onisciente, onipresente, onipotente. Mas existem certas coisas que, na verdade, naquele momento impera, mais talvez a nosso sentido humano, às vezes talvez impera mais o sentido material, social, porque tem que ter o lugar de Deus. O próprio Jesus Cristo, quando oficialmente ele assumiu o ministério, a missão que ele havia vindo na terra, ele vai numa sinagoga. Então às vezes tem gente, não sei, sem estrutura, não sei baseado em quê. Eu não preciso de ir na igreja para rezar, eu rezo aqui, eu rezo acolá, eu rezo... Não. Isso não está no Evangelho, isso não está na palavra de Deus. Já desde o Antigo Testamento, depois que Deus dá a Moisés o decálogo, que Deus dá os 10, a pedra dos 10 mandamentos, e logo se você fosse ler o livro de Levítico, Deus vai instituindo tabernáculo, oratório. Embora às vezes o povo de Deus, as tribos do povo de Deus eram nômade, estavam em caminho, fugindo do Egito, indo para a terra prometida, era nômade, caminhava, mas havia a tenda de Deus, a tenda do tabernáculo, o lugar sagrado, o momento de Deus. Às vezes Deus está assim com você, toda hora.
Deus está sempre com você, mas você às vezes não está com Deus. Às vezes os teus desejos, os teus interesses, suas vontades são prioridades. Às vezes nós deixamos compromissos de coisas de Deus para os nossos compromissos. Me veio uma frase hoje rezando, que é muito comum perguntar: quem é Deus para você? Pergunta para o lado: quem é Deus para você? Eu quero inverter essa frase. Eu quero inverter. Se alguém perguntasse para Deus, quem é Deus para você? Mas quem você é para Deus? Vamos lembrar do livro de Jó. Naquele textual onde o Satanás diz a Deus que ninguém o ama verdadeiramente, que ninguém o adora verdadeiramente. Mas aí Deus diz: vistes meu servo Jó? Observastes meu servo Jó? Então talvez na live de hoje eu vou ter que intercalar várias vezes essa frase para você entender o que o Espírito de Deus tentou tocar no meu coração. É muito comum, é prático. Talvez você sempre ouviu assim: quem é Deus para você? O que é Deus na sua vida? Agora vamos inverter. E essa inversão um dia vai acontecer, que se chama no juízo final. Quando você e eu aparecemos diante de Deus para prestar conta. Porque dizer que vivemos para Deus, é muito comum, é muito fácil, muito simplório. As pessoas não levam a sério a religião. Você vê, nós somos aqui do Movimento Carismático Católico, um grupo da Igreja Católica, que nós tentamos ser católicos praticantes. Tentamos ser católicos praticantes. E bastou uma simples pandemia para a gente ver quem é quem. Bastou simplesmente uma coisa para a gente ver para quem que verdadeiramente essa vida de fé, de caminhada, de religião é séria. Porque é muito fácil dizer: nada vai me afastar do caminho de Deus, nada vai me afastar da minha religião. Será? Será que na hora H conta mais? Que na hora H prevalece mais? Tá bem, o Covid vem impactante de uma maneira que nunca houve na raça humana, o medo da morte, uma possibilidade de morrer. Aí eu pergunto: até que ponto uma pessoa que conhece o Evangelho, que é batizada, que é crismada, que comunga o corpo e sangue de Cristo, tem que ter medo da morte? Tem que ter medo de que seja lá o que for? Tem que ter medo de uma doença, seja lá o que for? Então é muito comum você ouvir: quem é Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Agora, se fosse ao contrário, Deus fala assim: quem que o Paulo é para mim? Perguntasse para Deus: que o Paulo? Alguém perguntasse para Deus: Deus, que o Paulo é para você? Quem é ele? Ele é igual a todos os homens para você? Aí a minha vida, não o que os outros falam, Porque às vezes nós, principalmente nós que pregamos a palavra de Deus, nós incomodamos as pessoas. A própria Bíblia diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. A luz incomoda as trevas, não adianta. As pessoas pensam do jeito, sentem de um jeito, querem viver de um jeito, mas nós tentamos viver de outro. Então vai haver contraditório. Olha aí: sereis odiados por todos. Lá em Mateus 10 fala que às vezes gente da sua própria casa, da sua própria família, do seu próprio meio social, não vai bater. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é muito sério que eu vou meditar com você. Porque eu nunca ouvi um pregador pregar o que normalmente eu prego. Eu nunca ouvi. Olha, mais de 40 anos pregando e ouvindo tantos pregadores, mesmo do movimento carismático católico, mesmo grandes homens de Deus como Padre Paulo,
o Felipe Aquino. Nós temos pregadores fenomenais. Mas eu acho que eu sou o único que prega uma coisa que eu vou falar nessa noite. Sobre o juízo final. Para mim, há dois sentidos do juízo final. O primeiro, o derradeiro, a volta de Cristo. E o segundo que eu quero que você pense nessa noite, que a Covid talvez te levou a pensar nisso. Se você morrer agora, se eu, Paulo, morrer agora, morrer aqui agora. O juízo para mim final é agora, porque o que acontece? Depois da morte, não tem mais jeito. Se eu tenho que amar, respeitar, se eu tenho que mudar, se eu tenho que corrigir, é agora. É agora. Então eu nunca vi um pregador, às vezes, falar dessa maneira que eu coloco. De que você pensar, lá o dia que Jesus voltar, vai julgar toda a raça humana. Não. Se eu morrer agora, para mim, o que vai contar é o que eu vivi até hoje, é o que eu vivi até agora. Se você, desculpa, com todo respeito, vier a falecer hoje, agora, neste momento, o que vai contar é o que você fez agora. Por isso, às vezes, tem pessoas, sabe? Por isso que tem lá no Evangelho aquele momento que Jesus chama uma pessoa para seguir, ele diz: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Cuidado, meu irmão. Abre teu coração. Deixa eu saudar alguns irmãos que sempre estão aqui conosco, né? Passou até muito Fidenilson, Adriana Maduro lá de Barrinha, Titim Pereira, a Rita de Cássia, Deus abençoe, Rita Ferrante, Sebastiana Badia, Rogério Cruz, Eli Pena lá de Cruz das Posse, a Camilinha lá de Araraquara, Paulo e Edna, Deus abençoe, meus irmãos queridos na época de Guatapará, Cida Chances, que bom, a live tem nos proporcionado isso, né? Estar com aqueles que fazia tempo que a gente não estava. Luzia Dias, Deus te abençoe, meu irmão querido. Olha, Cida Chances, eu peço a você, assista essa live e compartilha essa live. A Bíblia diz: buscai a Deus já que Ele se deixa encontrar, buscai a Deus já que Ele está perto. Eu vou usar até uma coisa que os nossos irmãos, alguns teologias evangélicas falam. Os evangelhos têm uma maneira de pressionar, principalmente quando ele percebe que a pessoa é católica, mas porque também esse negócio de dizer que é católico pode parar, né? Eu fui católico, agora eu sou evangélico, agora eu conheço Deus. Mas se você for analisar, quando o cara era católico, ele nem ia na igreja, nem Bíblia tinha. Nem Bíblia tinha. Mas existe os nossos irmãos evangélicos, quando ele percebe que a pessoa não conhece muito a Bíblia, ele faz essa indagação, que tem a ver com a frase que eu quero colocar hoje. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa começa... Se você perguntar para mim, Paulo, você tem certeza da sua salvação? Plenamente, tranquilamente. Não pelo que os outros pensam de mim, que os outros falam, porque eu não vivo Deus para os outros. Em primeiro lugar, eu vivo Deus para Deus. Porque se você for querer agradar aos outros, o próprio Cristo não agradou. A própria pedagogia da Bíblia diz que não pode agradar gregos e troianos. Então, meu irmão, minha irmã, abra teu coração, melhore tua vida com Deus. Pare de ser como milhões, milhares de pessoas. Elas vão na igreja por interesses. Elas vão à igreja para alcançar curas, milagres, Poucos vão por entender a mensagem, o chamado do Evangelho. Poucos vão para tentar renunciar ao mundo e às coisas do mundo.
Poucos vão para renunciar ao pecado. Poucos vão. Essa semana eu estive num lugar e as pessoas que eu conheci são ministros da Eucaristia. Ministros da Eucaristia. É porque às vezes a pessoa, só porque ela acha que ela tem um cargo na igreja, porque ela frequenta uma pastoral da igreja, né? Ou porque ela é padre, porque ela é diácono, porque ela é freira, já é o carimbo para a salvação. Moral da história, eu tive resolvendo uns assuntos com esse casal, os dois são ministros da Eucaristia. Aí no último contato por telefone, o cara começou a dizer, porque as coisas estão meio difíceis. Eu falei, meu amigo, o senhor é ministro da Eucaristia. O senhor tem que ser uma pessoa que levante o astral, que levante a moral, que levante o ânimo. Como diz, aprendi muito com o padre Eduardo, a boa nova, a boa notícia, né? Você que de repente fica nessa praga de celular, só vendo coisa desgramenta. Para com isso. Para com isso. Você vê, olha lá no próprio celular. Coisa boa, quantas pessoas compartilhou? Coisa ruim. Coisa boa. Pode começar a ter essa censura de você. Vê lá uma coisa boa, uma mensagem boa, uma palavra boa. Quantas pessoas compartilhou? Aí vê a coisa ruim, até para os grupos de zap, e ainda perguntou se viu, você viu? Aí eu falei para esse cara, meu amigo, você é ministro da Eucaristia. E vem com esse ladainha que as coisas estão assim, que as coisas estão difíceis, que as coisas não sei o quê. Oxe, para com isso. Se eu sou uma pessoa que prega a Deus, se eu sou uma pessoa que diz que reza, e de repente eu vou passar desânimo para os outros, eu não vou acreditar, não vou ter fé. Lembra daquele trecho da barca que os discípulos estavam na barca e de repente, por uma situação lá, Jesus é incomodado, e Jesus, homens de pouca fé, né? Repito o que eu falei hoje, bastou uma simples Covid para pessoas que eu já vi e cair em prantos aqui na igreja, em prantos no grupo, em prantos em encontro. Ai, aqui é tudo para mim. Oh, Deus, é tudo para mim. E pipipi. Aí bastou uma coisinha. E se quando verdadeiramente, seja em grupo, seja em família, seja quando de repente começar a acontecer coisas difíceis na sua vida, se você tiver que passar por uma prova, em 1987, 88, eu passei por coisas muito complicadas. Meu irmão que morava longe com doença grave, minha mãe com leucemia, com câncer, eu tendo um problema de vida pessoal. Mas nenhuma dessas coisas foi suficiente para abalar a minha fé. Vim aqui um dia no grupo, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou porque eu não estou bem. Está aqui meus irmãos que conviveram comigo, sabe? Eu nunca deixei de pegar esse microfone para exaltar, glorificar e bendizer e honrar a Deus. Às vezes me doía, me sangrava o coração aqui dentro. Tem gente que falta do grupo por tudo quanto é coisa, mas eu não faltava e me sangrava. O que eu quero dizer sangrar o coração? Nessa época eu morava no sítio com a minha mãe e tinha que deixar minha mãe sozinha lá no sítio, vindo talvez do hospital das clínicas. Esperava ela tomar seu banho, sua sopinha. Aí na época eu comprei uma parabólica para ela assistir a Canção Nova.
ou a Rede Vida, e vinha para cá para proclamar o reino de Deus, a glória de Jesus Cristo. Agora pessoas por passeio, por lazer, por dinheiro, por tudo quanto é coisa. Aí você acha, é isso que eu quero chegar. Cuidado, se você vai numa igreja, seja pregador, seja padre, que prega como se está tudo bem, vai todo mundo para o céu. Não, tem padre que até dá tapinha. Ah, onde você foi? Ah, beleza, que banco você foi? Ah, você não veio semana passada, o mês passado, ficou 5 meses sem vir. Ai, que bom, maravilha. Foge desse tipo de pregador. Não prega o evangelho. Não prega a mensagem da salvação. Foge, eu te repito. Um cego não pode guiar outro cego. Não podeis servir a 2 senhores. Ontem eu estava assistindo o jogo do futebol. Aí tem uns tranqueiras de locutor. Porque as pessoas não têm noção de religião, de doutrina, de Bíblia, de fé. Ontem assistindo o jogo do meu Palmeiras, por 7 vezes eu vi o locutor falar coisas que são contra Deus, contra a religião, coisas que renegam a fé. Sutilmente nos comentários, solta lá umas frases. Mas aquela pessoa que não reza, aquela pessoa que não lê a Bíblia, aquela pessoa que é mais para lá do que para cá, ela nem sabe que ouviu aquilo. Agora eu estou ali atento. Eu repito, 1987, 88 foi uma época difícil. Em 88 culminou com a morte do meu irmão. Mas em nenhum momento eu pensei no meu prazer. Em nenhum momento eu pensei no din-din, no meu trabalho, nada. Eu repito, quem é Deus para você? E se alguém perguntasse de você para Deus? Olha, tá vendo lá o Eduardo? Ele vai lá na igreja, Deus. O que você acha dele? Ela tá vendo a Maria? A Maria vai na igreja, ela reza o terço e tal, assiste as coisas de Deus e tal. O que você acha dela? Ali a Maria da Graça que apareceu hoje, Jesus. O que você acha dela? Uma família, a gente faz 500 anos que eu não vejo. O que você acha deles? Pense se lá no céu tivesse, é igual assim, né? Quando a pessoa fala assim, não, ou tá falando de mim? Sabe lá, tá falando de mim? É. Então imagina se lá no céu o assunto fosse você. Erasmo. Vou pegar a ficha do Erasmo, vamos ver. Aqui o Erasmo, o que nós conta, hein? O que nós fala, hein? Imagina se tivesse essa conversinha no céu. Hoje olha, talvez os anjos saibam, hoje o Erasmo vai morrer. Ih, mas se ele morrer, o que vai acontecer? A ficha dele aqui está. Olha o Elton sentou ali hoje, milagre, depois de 500 anos. Quando nós começamos a live, era o Elton, né? Aí Jesus vai pegar a ficha do... Nossa, ele apareceu na foto lá do jogo tal, ele estava lá em tal cidade, muito bom. Eu repito, poucos pregadores têm a audácia que eu tenho. Porque não importa o que pensem e falem de mim, a minha vida fala por mim. Eu sei o que Deus me usou e eu sei o que eu fiz por Cristo. Aí eu pergunto, você que está do outro lado, o que você fez por Cristo? Tem gente que está do outro lado que já está até aposentado, está tranquilo na vida, está com a vida feita, com a vida estabilizada, beleza. Os filhos crescidos, já tem neto, beleza.
E para Deus? O que você fez para Deus? Tem gente que tem diploma, tem gente que tem uma boa conta bancária, tem gente que tem bens, patrimônio. Beleza. Mas o que você fez para Deus? Voltando à frase, quem é Deus para você? Para muitos, principalmente para nós católicos, Deus é um momento social. Pessoas que a gente nunca vê, a gente vê na hora que um filho nasce, que ela vai levar o filho para batizar. Pessoas que a gente nunca vê, a gente vai ver ela lá na igreja para casar. Já imaginou se a igreja só batizasse quem só frequenta a igreja? Já imaginou se a igreja só casasse quem frequenta a igreja? Ixi, aí como vai ser? Por isso, meu irmão, minha irmã, minha querida, eu desejo ardentemente do fundo do meu coração que você seja salvo. Eu também desejo do fundo do meu coração. Já imaginou? Tudo que eu renunciei por Cristo. Desde os 17 anos eu estou aqui. E de repente chegar lá diante dele, ele falar assim, que não me conhece. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu confesso a vocês, eu nunca vi um pregador colocar esses dois pontos: o juízo final e o final da tua vida. A Bíblia diz que alguns de nós verá Jesus voltar. A Bíblia diz que alguns de nós vai ser até arrebatado naquele momento. Mas aqueles de nós, né? Esse grupo aqui, Cristo Vive, 37 anos, né? Em 37 anos, quantas Jesus maravilhosas. Vou lembrar aqui Dona Adelaide, São Caetano, Cláudio Alcibiades, Mauro. Pô, em 37 anos eu vi nascer e vi morrer. Em 37 anos de um grupo, eu vi gente crescer. Vi gente se constituir família, vi gente se constituir profissionalmente, em todos os sentidos. Mas também vi muita gente já partir. Então eu vou pensar assim, sabe? Quando eu lembro nas minhas orações, o mês que vem já é o dia dos finados, né? Quando eu lembro, por exemplo, de um Mauro, de uma Dona Adelaide, eu falo, poxa vida, se Deus perguntar para mim dessa pessoa, eu vou falar, nossa, a pessoa, tchau. Mas se Deus perguntar para mim de alguns, eu, ai, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Então, o grande centro da mensagem de Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, para salvar você. Jesus não veio para você igual você ficar rico e coisa e tal. Não, isso aí é circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida. Aqui na minha comunidade tem uma coisa que eu acho engraçada. Eu falo para as pessoas pensar duas vezes antes de falar certa coisa, que é assim, ai, fulano está bem, você viu? Fulano está bem. Está bem porque tem um bom emprego, porque se formou na faculdade e tal. Está bem porque casou bem, porque tem uma boa mulher, um bom marido, um bom carro, uma boa casa, uma boa firma, um bom dinheiro. Isso está bem. E Deus? Se essa pessoa padecer hoje, falecer agora, o que adianta o diploma dela, a mulher bonita, o marido bonito, os filhos bonitos, os netos bonitos, a mansão, as casas, o que adianta? Vai passar. A própria Bíblia responde, não é eu, Paulo, é a Bíblia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro. Então essas coisas que eu citei agora são o franchise da vida. São o que cicla a vida. Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta? Eu estou olhando ali para o Anderson tem ônibus, né? Já imaginou se o Anderson um dia conseguir ter a frota da Itapemirim? A Itapemirim é uma das maiores frotas de ônibus do Brasil, né? Mas o que aconteceu com o dono dela recentemente? Hein? Morreu. Será que ele pegou o ônibus mais chique dele e foi para o céu? Não sei. Eu tive a oportunidade de conhecer ele justamente no dia que minha mãe faleceu. Eu estava em São Paulo, num evento, e eu conheci o dono da Itapemirim. Mal sabia que naquele dia minha mãe ia falecer. E esses dias vendo reportagens, às vezes faz tempo que ele morreu, não sei, mas pelo menos na reportagem eu vi. Então, não, o cara que tem a maior frota de ônibus, a maior riqueza, morreu. Será que ele foi enterrado dentro do ônibus? Pegou o ônibus mais chique, não caixão, né? Punha o carro. Eu já vi um cara ser enterrado numa. Como chama aquele carro? Rolls Royce. O caixão do cara foi um Rolls Royce. Pô, ele gostava tanto do carro que puseram ele dentro do carro, Maria. Enterraram ele e o carro junto. Ah, se eu soubesse onde é, eu ia esperar um ano para ir lá pegar o carro. Que o cara. O Espírito de Deus está neste lugar. Vamos, povo, sem receio, vamos lá. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para nos consolar. Está aqui para nos libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com o teu amor. Move-te em mim, move-te em mim. Na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, diz que até aqueles que estão no caminho de Deus vão ser seduzidos e enganados. Eu vou repetir. Na palavra de Deus tem um trecho que diz assim, lá em Apocalipse, não falha a memória, que até aqueles que estão no caminho de Deus vão ser seduzidos e enganados. Vou pegar um exemplo. Pessoa que viveu o mistério de Cristo, três anos com Cristo. Jesus Cristo, antes de oficialmente começar seu ministério, além de ir na sinagoga, abrir o livro de Isaías, dizer: o Espírito de Deus repousa sobre mim, hoje se cumpre essa profecia, mas muitos ali não entenderam. Aí depois ele vai para o Rio Jordão, é batizado e coisa e tal, e aí ele chama 12 apóstolos. Ele não vai sozinho. Ele chama 12 indivíduos, 12 pessoas. E essas 12 pessoas conviveram com Jesus durante 3 anos. E uma dessas pessoas, por um saquinho de moeda, um saquinho de denário na época, traiu Jesus Cristo. Pensa, um cara que viu cego enxergar, um cara que viu aleijado andar, um cara, a cura de todas as coisas curas físicas da Bíblia, o que mais impacta é a cura da lepra. Porque a lepra na época de Cristo, a pessoa ficava deformada. Lógico, uma pessoa voltar à vista, curar um cego, uma pessoa paralítica andar, puxa vida, mas um leproso, eu na minha opinião, tá? Eu acho que uma das coisas mais impactantes era um leproso. Então, Judas, ele viu tudo isso, viu Jesus transformar a água em vinho, aliás, viu Jesus multiplicar os pães, multiplicar os peixes por 2 vezes. Coisas extraordinárias aquele cara viu. E mesmo assim ele negou a Cristo. Aí você, que mais ou menos é assim,
Você acha que nós não estamos arriscados a negar a Cristo? Aí a Bíblia te responde, vou te responder com a Bíblia. Guarda bem o que tem para que ninguém tome tua coroa. Vou te responder com a Bíblia. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Vou te responder com a Bíblia. O vosso adversário está ao vosso derredor, querendo te derrubar. E essa semana me impressionou muito um casal que no primeiro momento eu achei legal, um casal da igreja, ministro de Eucaristia, papapá, mas depois, sabe, eu tive outros dois contatos com o cara mais para baixo do que para cima. Cuidado, meu irmão. É igual aquela pessoa que vai visitar um doente, fica pior que o doente. Em vez de dar ânimo para aquela pessoa que está sofrendo, dar ânimo para aquela pessoa que está cabisbaixa, ela joga a pessoa mais para baixo. Tem gente que às vezes acha que nos fala bem, que quer falar o bem para nós. Não, eu vou falar para você. Não, tem gente que às vezes nos joga mais para baixo. Às vezes a maneira da pessoa, a pedagogia que ela tem de impactar, de jogar a pessoa na parede, ela joga a pessoa mais para baixo. Ela o menospreza, ela despreza, ela ridiculariza a pessoa, ela ajuda com a palavra, inferioriza a pessoa. Por isso, meu irmão, primeira coisa, se você quer ajudar alguém, joelho no chão. Você quer ajudar alguém? Reza por ela. Você quer falar alguma coisa para ela? Não fala o que vem na tua cabeça, na ponta da tua língua. Pede sabedoria para Deus. Senhor, eu estou aqui diante dessa situação. O que é o melhor? Porque às vezes você quer falar o que você acha, o que você pensa. Pede sabedoria para Deus. Pede discernimento para Deus. Vê se é hora, né? A gente não vê. No mês passado se rezou muito sobre o suicídio. Você já viu assim um vídeo de quando os bombeiros, os policiais se aproximam de uma pessoa que está ali para se jogar num prédio, se jogar de uma ponte? Às vezes aquele negociador, ele entra, ele vai e tal, aí tem um momento. Às vezes você acha que está ajudando alguém, você está jogando essa pessoa mais para baixo. Cuidado, hein? Jesus Cristo nos ajudou. Como que Ele nos ajudou? Ele, sendo Deus, se fez homem, se humilhou, se fez homem, se fez um de nós. Às vezes você só critica a pessoa, nada nela é bom, você só critica a vida, nada na vida é bom, nada na tua vida é bom. Como que faz? Hoje eu fui visitar um senhorzinho, que um amigo do outro sítio falou: "Ei, Paula, depois que aconteceu aquilo lá com ele, e coisa e tal, ele está para baixo, ele está assim. Aí eu fiz questão de ir lá na casa do cara. Fui lá na casa dele. Eu falei, né? Não cheguei dizendo, porque o senhor está assim, não, eu já sabia que ele estava mais para lá do que para cá. Eu comecei a falar, elogiar umas coisas dele, da vida dele, e tal. Moral da história, o velho nem aguenta andar muito. Você acredita que eu montei num carro e ele foi atrás de mim no carro? A pessoa fala que por causa da tal da Covid, ele nem sai para fora. Eu fui lá, conversei, pus a máscara e tal. Para, meu irmão. Quem critica não ama. Pense muito nisso. Eu, quando fui para a igreja, que desgrama que eu era. E de repente alguém lá disse que Deus me amava do jeito que eu sou. Eu falei, bicho,
Eu não sabia onde enfiar a cabeça. Pela primeira vez na minha vida, eu senti a palavra amar, amo, de uma maneira tão bonita, tão legal. Por isso que eu gosto, né? Se você quiser me conhecer, meu ministério, lê Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios, digita aí, 1 Coríntios capítulo 9. Fiz-me tudo para todos. Pregar o Evangelho não é uma glória, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, ai de mim! Eu repito, 1987, 1998, meu Pai, meu Jesus, vinha para esse grupo, segunda, terça, quinta, sabendo que a minha mãezinha estava lá, mas na certeza de que eu estaria fazendo as coisas de Deus aqui, e Deus estaria cuidando dela lá. Deixa Deus cuidar das tuas coisas, meu irmão. Deixa Deus cuidar da tua vida. É igual às vezes tem pessoas, por que você não está indo na igreja? Depois que eu resolvi umas coisas aí eu vou, então para que Deus? Você já resolve tudo? Né? Uma vez um pai, chamado Padre Flores, ele pegou uma pregação, isso há quase 40 anos atrás, aquilo lá me tocou muito o coração. Ele falou daquele momento que Pedro pede para Jesus, né? Jesus vem andando sobre as águas, aí Pedro fala assim, se é tu mesmo permite que eu vou até aí. Oi, Pedro. Aí então Jesus falou, vai, Pedro. E Pedro pisou na água. Não vai pensar vocês que Pedro pisou e já afundou. Não, ele talvez deu 1, 2, 3 passos, mas aí vacilou, afundou. E aí Pedro disse assim, Senhor, salva-me. Aí eu gosto de falar duas coisas. Primeiro, Pedro era pescador. Eu acho que é inadmissível um cara que empurrava o barco para o meio do lago, se ele não soubesse nadar. Eu acho que Pedro sabia nadar. Então Pedro tinha duas situações: nadar de volta para o barco, ou pedir para alguém do barco jogar uma corda. Não, Pedro disse, Senhor, salva-me. Às vezes você é assim, primeiro você está pedindo para os outros, pedindo corda, e por último, aí você vai pedir para Deus. Aí esse Padre Flores fez uma comparação de um trecho do Evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Aquele que tentar com suas forças, vai perder. Então, se existe alguma coisa boa na minha vida, eu quero que venha não do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu quero que venha da mão de Deus. Tudo é de Deus. Tudo vem do Senhor. Deixa eu saudar mais alguns irmãos. Glória a Deus, povo de Deus. Glória a Deus. Eu não vou bater em ninguém não hoje, eu vou ficar sossegado. Deus desce lá de Dumão, Creuza Dorigan, Paulinha não veio hoje, mas está assistindo. Bendito seja Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tem
falar de um jeito light. Se tua jornada, né, não vou falar de morrer, de nada disso, mas se tua jornada encerrasse hoje, você tem certeza da sua salvação? Se tua jornada encerrasse, pensa numa pessoa que você mais ama. Não sei se é tua mãe, se é teu pai, se é teu filho, se é teu marido, se é tua esposa. Pensa na pessoa que você mais ama. Pensa assim, né? Você tá do lado de um lago e caiu algumas pessoas da sua família dentro da água. Qual você vai pular primeiro para salvar? Porque a gente fala assim, eu gosto de todo mundo igual. Quero ver se você tiver numa situação dessa. Tem gente que vai se salvar só você mesmo, né, Maria? Mas tá bom, tudo bem. Já que você se ama só você, mas tudo bem. Então pense nisso. Se aquela pessoa que você mais ama hoje encerrasse a jornada dela, para onde você acha que ela no juízo final ela vai para o céu? Você sabe que quem morre agora antes de Jesus voltar tem uma vantagem, né, Cássio? Cadê o Cássio? Está aí? Qual que é a vantagem, Cássio? Uma pessoa que morre hoje antes de Jesus voltar, qual a vantagem? Tá velho. Quem a conta fecha hoje ainda pode ir para o purgatório. Entendeu, Zé? Jesus não voltou. Se o cara hoje ainda pode ir para o purgatório, tem um tempinho lá ainda. Hein, Maria? Mas se Jesus voltar, a conta fechou para todos nós. Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense naquela pessoa mais querida da tua casa. Teu pai, tua mãe, teu filho, tua mulher, teu marido. E se hoje, infelizmente, a jornada, o tempo dela cessou, e aí? O que Deus vai falar dela? O que Deus vai dizer dela? Por isso quem julga não é as pessoas. Nesses mais de tantos anos de pregador, eu aprendi muito isso. Às vezes de quem eu não espero, eu ouço coisas que eu não quero ouvir. A gente sente, a gente tem carne, tem sangue. Mas eu sei que não é o que aquela pessoa fala que vale. É o que Deus fala. Porque às vezes tem certas pessoas, né? Eu vou lembrar de uma pessoa aqui, Dona Adelaide. Dona Adelaide é uma segunda mãe. Sabe, eu só não acertei, já acertei na vida, mas eu já errei também. Já errei. E quando eu errei, eu me confessei. Por isso, se alguém falar alguma coisa do meu passado, da minha vida, não me pesa, porque eu acredito no sacramento da confissão. Eu acredito quando a gente vai na igreja, o sacerdote levanta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que eu vou falar uma coisa que o Lucas fez há 5 anos atrás, se eu sei que ele se confessou, eu sei que ele se comungou, que Deus pagou, né? Você tem uma filha, não tem? Se um cara aparece lá querendo cobrar uma duplicata tua de 5 anos atrás, né? Aí você vai lá: não, mas peraí, isso aqui está pago. Não, mas o senhor está me cobrando, mas está pago. E aí, como que acontece? Dependendo do caso, você pode até processar o cara, né?
Então assim é o pecado, assim as coisas. Uma coisa que você fez lá há anos atrás e pessoas ainda ficam insistindo em jogar na tua cara. Quem não tem Deus faz isso. Quem não acredita no perdão, na misericórdia de Deus faz isso. Então eu lembro que, sabe, tinha umas coisas que eu errei. Eu chegava lá na Dona Adelaide, não precisava a Dona Adelaide me dar sermão. Tem gente que acha que é com sermão, né? Tem gente que acha que é falando pelas costas. Eu, sinceridade, só de estar ali com a Dona Adelaide, a minha consciência é pesada. Me pesa a consciência. Eu refletia, né? É igual quando tem uma música do Padre Marcelo, fala assim, colo de mãe, não tem? Não é? Tem uma música do Padre Marcelo, colo de mãe. Hein, Fran, quando você fez algumas perrengas, aí você senta lá, você sentou no sofá, no colo da mãe? Já chorou no colo da mãe? Não é isso. Então, pessoa que não tem Deus, Erasmo, é complicado, né? Pessoa que não tem Deus é o diabo, né? O diabo que julga, o diabo que fica condenando. Eu sei que você fez, e bibibi, e bibibi, e bibibi. É o diabo. E o diabo usa pessoas. Agora a Dona Adelaide foi uma membro desse grupo, uma segunda mãe, uma pessoa tão sábia. É igual o Cássio. Deixa eu ver a cara do Cássio, sai daí um pouco. Zé, às vezes eu conversei coisa com você, precisou você me dar sermão? Né? Quando você conversa com uma pessoa de Deus, é o colo de mãe. E aí, Fran, quando você fez algumas coisinhas, foi no colo da mãe, e aí? Aliviou? É assim. É o amor de Deus, né, Maria? Quando o teu filho passou por momentos difíceis, quando às vezes todo mundo talvez contra o teu filho, mas é teu filho, Maria. E aí? Essa é a diferença de quem ama alguém. Quando a pessoa te ama, ela te aceita do jeito que você é. Quando ela não te ama, você já olhou para ela, ela te bate. Quando alguém te ama, ela se aproxima de você. Quando ela não te ama, ela quer que você fique longe dela. É assim. É que eu não lembro a letra do colo de mãe, senão eu encerrava. Que hora que é, Léo? Ô, Léo, ensina pro eu, tô aqui, quem tá bem, pode botar, Léo. Como que faz? Foi bom hoje, gente? Eu acho que foi bom. Porque eu não sou o tipo de pregador que fica passando a mão na minha cabeça. Cuidado. Um dia você e eu, nós, estaremos diante de Deus. Não vou estar diante do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha mulher, do meu filho. Eu não vou estar diante da Dona Adelaide, do meu primeiro pai espiritual, Dom Rodolfo, de uma pessoa que foi boa para a minha caminhada, Dom Romeu, Padre Antônio. Eu não vou estar diante do Padre Antônio. Um dia eu vou estar diante, eu não vou estar aqui diante da minha comunidade, eu vou estar diante de Deus. E aí? Volto na frase do dia de hoje. É normal perguntar quem é Deus para você. Mas se alguém perguntasse de você para Deus, Deus, o que você me fala do Lucas? Deus, o que você me fala do Elton? O que você fala do meu filho Paulinho? O que você fala da minha esposa Maria Lúcia? O que você fala dela? O que você fala do Cássio? E aí, se a conta fechar hoje, aí? Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Tem uma outra pessoa que eu aqui, Luzia Dias.
Deus abençoe. Sou Anjo Consolato. Bendito seja Deus. Marcelo Pellegrini. Cuidado, hein? Eu e você. Nós. Um dia, eu repito, não vou estar diante da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Não vou estar diante da minha comunidade. Mas um dia eu vou estar diante de Deus, cara. E aí? Não vou estar diante do Wilson respondendo. Vou estar diante de Deus. E aí? Como vai ser? Amém? Que a graça de Deus, que o amor do Pai salve tua vida. Eu quero ser um pregador que fale de salvação. Eu quero ser um pregador que não fique falando de consolos, mas eu quero que fale: esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de Ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para girar e formar. Quero encerrar. Me perdoe. Eu já tive pessoas que me amam mesmo. Pessoas que me amam de verdade. Mas também já tive pessoas que não me amam. No fundo não me amam. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Se Jesus foi traído e renegado e negado, quem somos nós? O servo não é maior que o seu Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Creia no Senhor Deus e será salvo tu e tua casa. Amém. Bendito seja Deus. Vamos cantando o povo de Deus enquanto vai encerrando. Que a graça